Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Amém. Estamos alegres, estamos aqui nesta noite. Há muito que não vimos aqui. Trago um abraço à nossa igreja. Peço perdão também pelo horário que eu cheguei. Nós estamos num período de oração durante 40 dias e estamos orando todo dia 40 minutos. Embora eu não fui orar na igreja, tive um problema familiar para resolver, mas a gente corre, dá uma orientação ao irmão, pede um apoio aqui e tal. E por isso eu cheguei atrasado, peço perdão aos irmãos. Mas é um prazer estar aqui nesta noite, rever alguns irmãos e agradecer ao pastor por essa confiança. Deus está otorgando essa liberdade, estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Êxodo. Deixa eu compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Livro do Êxodo, capítulo 17. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo de número 8 até o versículo de número 16. Vamos ler o livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 17, a partir do versículo 8. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redifim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: por quanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Podemos sentar por gentileza, por orar, por ministrar a bênção na nossa vida. Nós estamos em uma quarta-feira de bênção, de vitória, mas um culto que nos reunimos para propagar o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra que o Senhor colocou em meu coração, ela, se nós analisarmos algumas situações do texto, de rebeldia do povo, que o povo vinha passando, Israel, ele só entrava em peleja por causa da desobediência. O Senhor sempre tinha uma palavra de vitória, e teve uma palavra de vitória que sempre seria com o povo. E o segredo da obediência, o segredo da vitória, melhor dizendo, é nós sermos obedientes. Quando você é obediente, a palavra do Senhor diz e orienta para mim e para você que tudo vai bem. Amém? Tudo vai bem. Começamos a desobedecer, começa o Senhor também a cobrar. Porque aquele que ama o Senhor, ele cobra, ele aperta, ele dá umas ajustadas, ele traz, de uma certa forma, muito obrigado, irmão. Ele traz de uma certa forma alguns métodos para que eu e você venhamos nos arrepender e voltar novamente e reconhecermos que Ele é Deus. E o povo de Israel, você conhece a história tanto quanto eu, não vamos me ater nesse fato histórico. Eu gosto muito de ser bem direto e objetivo naquilo que o Senhor tem que falar conosco, nada contra o uso dos estudos, da teologia, da exegética, tudo isso, mas trazendo isso para a nossa vida no dia a dia. Hoje no meio da igreja, como naquele tempo de Israel, comparando Israel com a igreja, também há muitos irmãos que estão de bom grado no nosso meio, mas tem muitos irmãos que parecem forçados. Tem irmãos que querem ver o sucesso, mas tem irmão que está conformado com a coisa da maneira que está. Uns acham e até chegam a reclamar quando é implantada uma visão, um objetivo, uma ideia da obra prosperar, crescer, avançar. Mas para que isso? É tão bom do jeito que está.
né? Tá tão bom. E é o chamado comodismo. Muitas pessoas estão na área de comodidade, que estão precisando ser sacudidas pelo Senhor e passando lutas e perseguições. Ele reclama, mas não sabe por quê. Por que está sobrevindo a tua vida? Você está, ou eu estou, ou nós estamos na área da comodidade. E o Senhor não nos chamou para nós ficarmos na área da comodidade. Eu não sou de muito fazer isso, mas repita isso comigo. Deus não nos chamou para ficarmos na comodidade. Não, Deus não chamou para isso. Deus chamou a igreja e a mim e a você para fazermos a diferença no meio que nós estamos vivendo. Outra coisa que acontece muito no meio do povo do Senhor, isso não é uma palavra de estar te corrigindo, que não sou pastor da igreja para fazer isso, mas é o que o Senhor colocou nos nossos corações. Uma outra coisa que acontece muito no nosso meio, mas muito no meio do povo de Deus, é nós não queremos avançar na visão da nossa liderança. Muitos querem, né, ficar um passo atrás. O pastor orienta para cá, eu quero ir para lá. O pastor manda me dar uma ordem para cá, e assim vai. E uma coisa que me chamou a atenção nesse texto que nós lemos aqui foi a obediência e o temor desses homens aqui, de Josué, de Arão e de Ur. Diz a palavra que Amaleque estava ali pelejando contra o povo de Israel. Então alguém tinha que pelejar e alguém tinha que orar. Alguém tinha que sair ao campo e alguém tinha que ficar na retaguarda dando apoio. E se nós fôssemos perguntar ao povo quem gostaria de ficar na retaguarda, todo mundo levantaria a mão e falaria: eu vou ficar na retaguarda. Quem quer ir à peleja? Não quero, muitos não querem ir à peleja. E muitas das vezes, irmãos, o Senhor está precisando disso, de mim e de você na sua obra. Pessoas corajosas que estejam na brecha, pelejando pela causa, pelo bom andamento da obra, para vidas serem libertas, para nós avançarmos, para nós irmos adiante. Amém? Amém. É meu estilo de falar, viu? Bem calmo e tranquilo, que o Senhor tem dado nossos corações. E Moisés chama a Josué e dá-lhe uma orientação. Josué escolhe homem, sai a peleja contra Amaleque, vá para a guerra. Josué, Arão, Ur e Moisés andavam juntos. Se fosse eu e você, talvez, ele falasse: mas Moisés, por que eu tenho que ir? Por que você não manda Arão? Por que você não manda Ur? Por que você não vai junto conosco, Moisés? Às vezes nós fazemos uns questionamentos com a nossa liderança, até mesmo com o nosso Deus, porque estamos às vezes um pouquinho fora da visão que o Senhor tem e quer para o seu povo e para a sua igreja. Viu? Aí o que aconteceu? Josué obedientemente, corretamente, certo ali, foi e fez o que Moisés havia lhe orientado. Diz o versículo 10: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Moisés sai com Arão, com Ur, para o monte, aos olhos de algumas pessoas, o lado mais fácil da história. Mas, irmãos, muitas das vezes é mais fácil você estar no campo, mais fácil você estar na esquina dando folheto, é mais fácil você estar falando do amor do que você estar numa guerra espiritual na oração. Porque a oração, quem tem propósito de oração, eu falo isso muito com a igreja lá, não é só descer, porque as pessoas vêm chegando na igreja por lá, às vezes a pessoa, amém, obrigado. Você não entende nem o que aconteceu. Se fosse fazer um questionamento para os irmãos, o que você ora quando você dobra os seus joelhos? Quando que você faz quando você está elevando a sua voz ao trono da graça? Alguns só fazem petições, só sabem pedir, amém, é bíblico, é lícito, pedir, deve-se usar, amém. Mas quando você agradece? Se você fosse fazer uma análise da tua oração, quanto tempo você passa agradecendo? Quanto tempo você passa orando, pedindo, suplicando? Quanto tempo você passa exaltando o nome do Senhor? E quanto tempo? Aí um dia uma pessoa falou assim: pastor, mas eu não vejo tantas bênçãos chegando na minha vida todo dia. Eu falei: irmão, só o fato de você ter deitado na noite de ontem e acordado hoje, já é motivo de se dar muito glória a Deus. Muito glória a Deus. Quantos deitaram e não conseguiram se levantar? O domínio da vida não está na tua e nas minhas mãos, não. Eu dormi, deitei, fechei meus olhos, apagou ali, só vou voltar à vida, vamos dizer assim, amanhã novamente, se o Senhor assim me conceder. Teu coração bate involuntariamente, você não fica dando ordem, bate agora, bate de novo, vai, mais um pouquinho, acelera, diminui, não, ele está batendo ali, mas qualquer hora ele pode parar também de repente. Isso já é motivo de sobra para nós falar: Senhor, muito obrigado, muito obrigado.
os livramentos, e aí vai muitas outras coisas mais. O mundo espiritual, que a palavra do Senhor nos orienta, nos diz que o adversário, ele está ao derredor, o anjo do Senhor acampa ao redor, ele está ao derredor, bem próximo ali, procurando brecha para tragar, para te ceifar, para fazer o que? Acabar com a tua vida. E o Senhor está te guardando, já é mais um motivo para você estar 24 horas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E muitas das vezes na nossa oração nós sabemos que Senhor eu preciso, Senhor eu quero, Senhor eu quero, Senhor eu preciso mais um pouco, e às vezes ainda reclamamos, o Senhor não está respondendo. Você está sendo grave. E quanto tempo você tem parado para ouvir também a voz de Deus? É outra coisa, oramos muito, pedimos muito, né? Às vezes nossa oração é constante, mas quanto tempo você está dando para Deus falar contigo? Existe isso, existe. O Senhor quer falar com você, o Senhor quer se manifestar com você. Às vezes, esse período que nós estamos passando de oração na igreja lá, nós tiramos os 40 minutos de oração certinho, e depois ainda fica uns 5 minutos, deixa os irmãos. Aí tem uns irmãos que parece que escutam as vozes de oração que estão mais altas ali, quem está à frente orar, parece que vê que acalmou, ficou mais em silêncio, as pessoas já começam a se levantar, começam a bater papo. Irmãos, agora está na hora de você continuar de joelho, ouvindo Deus falar contigo. Mas precisa, isso precisa, porque você falou, não é um diálogo? Oração não é um diálogo, amém? Amém. Um diálogo, o que é um diálogo? Um fala, eu calo, agora você fala, aí eu calo, aí você fala, eu estou te ouvindo, aí você ficou quieto, agora eu começo a orar. Então não é um monolé, só eu direto. Muitas das vezes a nossa oração tem sido um monolé. Então a igreja, nos nossos dias atuais, o nosso povo tem passado um período assim, de muitas reclamações, né? De muita falta de tudo, reclamando da falta de tudo, e o Senhor está pronto para nos suprir tudo, amém? Amém. Então tem umas estratégias. Se nós fôssemos comparar aqui essa noite, Moisés, Josué, Arão e Ur, qual deles você seria? Qual deles você seria? Se você fosse, né, naquele dia ali da peleja ali, se você estivesse naquele momento ali, quem seria você? Você seria aqueles que estão na retaguarda dando apoio, que estão orando? Você seria aquele que está na frente da peleja, pelejando, comprando a briga? Quem seria você nessa hora, nessa batalha espiritual? Eu acho que eu seria o da intercessão. Eu acho que eu seria aquele que estava dando apoio. Eu acho que eu seria aquele que está ali pelejando. Tenha certeza. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Aí vamos dar uma história aqui que eu peguei uma ilustração, achei muito interessante isso aqui, uma ilustração, até escrevi porque eu não sou muito bem de gravar essas coisas, mas 6 cegos, isso aqui já alguns pregadores já falaram sobre isso aqui, você talvez já tenha ouvido falar isso aqui, mas eu achei isso interessante. 6 cegos foram convidados a conhecer um elefante. Imagina uma pessoa cega para conhecer uma coisa que ela nunca viu. É cego, ele nunca viu. 6 cegos para conhecer um elefante. Aí usaram uma estratégia. Pegaram aqui um cego e colocaram ele na pata do elefante e mandaram ele apalpar bastante e achar. Falem para nós aqui agora, o que você acha que é? Como é que você tem noção de que é o elefante? E a pata do elefante, nós já vimos o elefante, não sei que seja na televisão, não, você já viu um desenho, aí ele apalpou aquele elefante ali todinho ali, aquela pata daquele elefante, ele falou, eu tenho uma noção que o elefante é como uma árvore. Por que isso que eu vou falar assim? Depois eu vou falar para você, porque eu resolvi falar essa ilustração. E ele ficou com aquela convicção na cabeça dele, elefante é como uma árvore. Por quê? Você imagina a árvore, o tronco da árvore bem largo, e tem algumas ondulações, ele apalpou aquilo ali, ele sentiu que fosse uma árvore. E outro cego foi convidado a tocar na orelha do elefante. E ele tocou na sua orelha, e a orelha do elefante tem várias veias, tem várias envergadurazinhas, e ele começou a tocar, e pela lisa, pela ser muito flácida, e ele comparou a folha do elefante, a orelha do elefante a uma folha de couve. Você já palpou uma folha de couve? Ela é mole, ela tem aquelas tipo umas raízes, tipo umas veias, e ele ficou com aquela noção, o elefante, porque não foi permitido todos tocarem no elefante por completo. E cada um foi tocando numa parte. O outro tocou na sua trompa, para nós andarmos rápido aqui. Aí ele falou assim, o elefante para mim é como uma cobra, porque a trompa do elefante ela é como bem, né, comprida, mexe-se para lá e para cá, e talvez ele já tinha tocado uma cobra, e foi a visão que ele teve
no elefante. O outro tocou o seu rabo, né? Aquela parte de trás, ele viu que era fininho, tinha alguma coisa bem, tipo um pompom, uma coisa assim na ponta, disse, parece um chicote. O elefante para mim parece como um chicote. E o outro tocou nos seus grandes marfins, nas suas garras. Ele apalpou naquilo ali, ele identificou o que o elefante para ele era como uma espada. E o último tocou em sua barriga. E diz a ilustração aqui que ele ficou apreciando e palpando de um lado para outro a barriga do elefante e sentiu que aquilo ali era como uma rocha, como uma pedra. Foi a noção de que cada um teve do elefante. Tá? Eram cegos, foram convidados a palpar no elefante. Trazer isso para a igreja, para a nossa vida. Muitas das vezes nós estamos na obra do Senhor, comecei falando aqui, estamos sem a visão, estamos sendo desobedientes, não estamos sendo abençoados, porque alguma coisa está acontecendo. Muitas das vezes nós estamos cegos espiritualmente. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, não é que falta liderança, não é que falta Deus em nossas vidas, não, mas muitas das vezes nós mesmos ficamos como cegos.